A paz do Senhor, meus irmãos, Breno William aqui, e o tema do vídeo de hoje é o sonho de José. É uma história muito forte, muito impactante, é uma mensagem séria, é uma mensagem que eu aprendi muito a perseverar, a não murmurar em meio aos dias difíceis, que é o dia mau, o dia da aprovação, e não murmurar, mas perseverar e acreditar que o milagre vai chegar, E com a história de José eu aprendi muita coisa, já me emocionei, uma história que a gente se emociona muito, porque o que Deus faz na vida daquele rapaz é algo muito grande. Meus irmãos, mas eu não vim aqui só para falar de José, tá? Eu vim aqui para trazer uma história sobre os nossos dias, os dias de hoje, o que passamos, os propósitos de Deus em nossas vidas, os levantes, as afrontas, calúnias, sabe? O dia da aprovação, perseverança, entende? Trazer para os dias de hoje. Eu vou pegar a história de José como exemplo, mas eu quero que vocês entendam que eu estou trazendo para os dias de hoje. Porque o que ele passou lá atrás, muitos também passam nos dias de hoje. Entende? E aquele que vai até o fim, que não murmura, que persevera, Deus sempre honra. Sempre vem a vitória. Meus queridos irmãos, antes de eu entregar esse conteúdo de ouro para vocês, que eu acredito que vai agregar demais na vida dos irmãos aí, se inscrevam no meu canal, dá seu joinha nesse vídeo, dá seu like, porque vai ajudar demais esse canal a crescer. E também ativa o sininho das notificações, porque quando eu lançar novos conteúdos aqui, o YouTube vai avisar vocês. E se puderem, também deixem um comentário aqui embaixo. Meus queridos irmãos, talvez Deus tenha colocado dentro do coração de vocês sonhos, promessas, propósitos. E vocês estão passando pelo processo difícil. E muitos que estão me assistindo aqui não estão entendendo esse processo. Está muito difícil. Deus colocou o sonho dentro de vocês, ou tem algo que vocês almejam muito em receber da parte de Deus, mas é necessário que vocês passem pelo processo, porque a gente precisa ser aprovado, para que Deus venha entregar a bênção para a gente. A gente tem que passar pelo processo. Porque Deus é ruim, Ele quer ver a gente passando dificuldades, adversidades, problemas, pessoas se levantando contra a gente. Não, não é isso. Ele nos forja, Ele nos transforma, Ele nos molda, nos torna seres humanos melhores. Irmãos, quando a gente passa pelo processo, significa que Deus quer nos tornar seres humanos melhores, mais fortes, de casca grossa, que aguenta a porrada mesmo. Porque isso vai servir de experiência, de testemunho. Através de nossas vidas, quando a gente passa pelo processo, por uma situação difícil, assim como foi a história de José, isso vai transformar outras pessoas, entende? Então, a gente, seres humanos, a gente só enxerga um palmo à frente do nosso nariz. Deus, Ele enxerga o futuro. No momento, a gente não entende, porque a gente passa por tantas dificuldades, problemas, adversidades, calúnias, sabe? A gente é muito desacreditado, muitas coisas ruins, mas tudo tem um propósito. Deus não deixa a gente passar isso à toa. Ele quer nos tornar pessoas fortes, guerreiros, sabe? Pessoas melhores, para gerar transformação na vida de outras pessoas. Eu sei que é difícil aceitar isso. Eu sei que é difícil passar. Eu já passei pela aprovação. Dói demais. Como dói, meus irmãos. Mas, depois de ter passado por tantas coisas ruins, provações, levantes contra a minha vida, principalmente no início da minha conversão, que foi em 2010, hoje eu sou um ser humano melhor, mais experiente. Sou um ser humano que vigio mais com o que eu falo, com o que eu faço. Deus tem me dado muita sabedoria, muita estratégia. Entende? Então, Deus, Ele nos torna seres humanos mais fortes. Claro que quando a gente passa pelo processo ali, que não é fácil, Deus nos honra com bênçãos, A gente é surpreendido por Deus, Ele alegra o nosso coração de uma forma muito poderosa, O nosso sonho é realizado, e Ele realiza o desejo dos nossos corações, e também gera transformação na vida de outras pessoas através do nosso testemunho. Então, se você que está me assistindo, homem, mulher, está passando pela aprovação, está passando pelo dia mau, está passando pelo processo, não murmure. Meus irmãos, por favor, não murmure. Não vou dizer surpreender, mas chama a atenção de Deus com a sua fé. Chama a atenção de Deus com a sua fé. Mesmo doendo, acredite que a vitória vai chegar. Acredite, mesmo doendo, mesmo com as acusações, calúnia, levantes da família, amigos, da própria igreja, se levantando contra a sua vida.
Continue adorando. Não bate boca, não briga, não reclama, não murmure. Continue buscando Deus, continue acreditando na promessa. Porque Deus vai te honrar assim como ele honrou José. Sabe? José, ele passou, cara, uns perrengues tão grandes, irmãos, que, meu Deus do céu, eu sofri lendo a história. Entende? O que aquele jovem passou. Mas ele perseverou e Deus mudou a vida dele. Deus honrou ele de uma forma poderosa. Irmãos, uma coisa muito importante que eu preciso dizer aqui, antes de a gente falar de José aqui. Tem coisas na vida do crente que a gente não tem que entender, tem que aceitar. E não se preocupe, que Deus não coloque uma prova que você não dê conta. Ele só coloca uma prova que você dê conta, que Ele sabe que você vai passar. Entende? Mas depende de você. Entende? E Deus só coloca uma aprovação que a gente dá conta. Pode ser que a aprovação que você esteja passando seja pior que a minha, mas você dá conta e eu talvez não daria conta. Entende? Então continue perseverando, continue orando, mantendo a sua fé, porque se você for aprovado ou aprovada, meus irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer. Então, meus irmãos, vou falar aqui os 2 sonhos de José. Né? Um dos sonhos foi que ele sonhou que estava no campo com os irmãos, né? Estava amarrando os feixes de trigo, e o feixe dele se levantou. E os feixes dos irmãos dele se inclinavam, fica imaginando aquele silêncio na mesa, o velho pai Jacó só observando, toda a família reunida, os irmãos assim, sem entender, o que está acontecendo? Olha que louco isso. Meus irmãos, depois que José contou esse sonho para a família, gerou uma inveja muito terrível dos irmãos dele. Eu fico imaginando o Rubem, né? Na minha cabeça doida aqui, eu fico imaginando ele falando, José, que ideia é essa, cara? Que conversa feia é essa? Você só sabe comer e dormir. Né? Como é que os nossos feixes vai se inclinar diante do seu? Você tá maluco? Eu fico imaginando essa conversa, sabe? Então gerou uma inveja muito grande. Aí, meus irmãos, acho essa história muito linda, meus irmãos. Essa história é muito top. Nossa, eu gosto demais da história de José. Aí vem José de novo, eu fico imaginando ele sentado na mesa de novo ali, comendo talvez um pãozinho, um suquinho, alguma coisa assim. Aí começa a conversa na mesa ali, família reunida. E José de novo com sonho. Eu fico imaginando José chegando lá e falando, família, tive um outro sonho. Aí eu fico imaginando o velho pai Jacó dizendo, fala meu filho, conte o seu sonho aí de novo, o seu outro sonho. E fico imaginando os irmãos falando, né? Vai sonhador, conta aí sonhador. E José conta que ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Entende? E seu velho pai Jacó perguntou para José. José, respondeu José de fato, né? Eu, a sua mãe e seus irmãos iremos se encurvar diante de ti? Irmãos, depois que José contou esse sonho, eu fico imaginando o silêncio que deve ter ficado na mesa. Eu fico imaginando eles ali tomando um cafezinho, comendo um pãozinho, né? E José vem com outro sonho de novo e conta esse sonho para sua família. Entende? Agora vocês vão entender o mistério aqui. Talvez, naquele tempo, no início do seu processo ali, José não estava entendendo. Talvez para ele era um sonho aleatório. Ele simplesmente, pela inocência, pela pouca idade que ele tinha, ele contou para sua família, né? Mas Deus, com o tempo, foi mostrando para ele que aquilo era um propósito. Aquilo tinha que acontecer de fato. Irmãos, depois que José contou esses sonhos para a família, despertou uma inveja muito grande nos irmãos. O que os irmãos deles fizeram com ele? Pegaram ele e jogaram dentro de uma cisterna. Irmãos, as cisternas do mundo antigo eram terrivelmente perigosos. Era fundo, escuro, cheio de escorpiões, de aranhas, de insetos perigosos, de bichos nojentos. E jogaram o José lá dentro dessa cisterna, os irmãos dele. Depois os irmãos deles fizeram o quê? Venderam ele. Entende? Como escravo. E daí José foi levado para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, certo? Mas Deus estava com José, irmãos. Deus estava com José o tempo inteiro, até porque José não tinha nem murmurado. E toda a história fala que ele em nenhum momento murmurou. Mas vamos continuar. Irmãos, olha só o que José passou. Ele trabalhando na casa de Potifar. Aí o que acontece? José chamou a atenção. Talvez era um jovem bonito, bem aparentado, educado, né? E outras qualidades que a Bíblia não cita, mas eu acredito que ele era um cara boa pinta mesmo assim, um cara educado, um cara inteligente, fazia um bom trabalho. Aí o que aconteceu? Veio um prato. A mulher de Potifar deu em cima de José. Só que José era crente. Ele estava com a túnica dele, aí ela deu em cima dele, ele rejeitou, só que a túnica ficou na mão dela.
Olha o que aconteceu, meus irmãos. A mulher de Potifar caluniou José, disse que ele que deu em cima dela, que ele que queria agarrar ela. Olha só que pesado isso. Irmãos, para ser uma mulher de um estadista, tinha que ser bonita. Eu acredito que a mulher de Potifar era muito bonita, muito atraente, entende? Só que José era crente, ele fugiu do prato. Só que ela foi e caluniou ele. E o que aconteceu com José? Cara, eu acredito que a mão de Potifar deve ter descido a sua cara, né? Ele deve ter ficado com muita raiva, muito ódio. E acredito que os soldados pegavam ali os braços dele, as pernas dele ali, e levaram ele para ser preso. José foi preso, meus irmãos. Meus queridos irmãos, Deus estava com José o tempo inteiro. Mesmo ele passando por essa dor, por essa situação tão difícil, calúnia. Meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Calúnia é uma acusação muito grave, meus irmãos. E ele permaneceu fiel, perseverou, confiou em Deus. E ele foi preso, e eu vou falar aqui de forma resumida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas depois vocês leem lá a história, vocês que não leram a história de José. Tá tudo lá na Bíblia, é muito emocionante. Aí, meus irmãos, José interpretava sonhos. E já tinha interpretado sonhos de outras pessoas, né? Porque Deus deu esse dom para ele, deu discernimento também. E o que aconteceu? Ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E aí que tudo muda. Meus irmãos, depois que José interpretou o sonho de Faraó, Faraó estava perturbado com o sonho dele, ele queria entender, sabe, ter discernimento daquele sonho dele. Ele procurava alguém e não achava ninguém que interpretava aquele sonho. E Deus tinha dado esse dom, né, para José. José foi lá até Faraó e contou, né, o discernimento que ele teve do sonho de Faraó, entende? E o que acontece, meus irmãos? Faraó foi usado por Deus ali para honrar José. Entende? José se tornou governador do Egito, irmãos. Entende? Olha só o que José passou para ter chegado à vitória. Irmãos, olha o que Deus fez na vida de José, irmãos. Olha o que José passou. Foi vendido como escravo e se tornou uma autoridade. Meu Deus, irmãos. Vale a pena perseverar, meus irmãos. Vale a pena acreditar, vale a pena não murmurar, continuar tendo fé, continuar acreditando nas promessas de Deus, acreditando que Deus pode surpreender a gente, meus irmãos. Sabe, muitas das vezes a gente murmura por coisas tão pequenas, reclama por coisas tão inúteis, sabe? E Deus quer fé, meus irmãos, a gente quer perseverança, Deus quer que a gente deposite a nossa fé nele, para que ele venha nos surpreender, assim como fez com José. E olha o que aconteceu, meus irmãos. Durante a fome que deu no Egito, os próprios irmãos de José foram até o Egito para buscar alimento. E eles não reconheceram José, mas José reconheceu que eram seus irmãos que estavam ali na busca de alimentos. Porque o discernimento que José teve do sonho de Faraó foi sobre 7 anos, né, de fartura e 7 anos de fome. Entende? Esse foi o discernimento que ele teve. Então, aí chegou o tempo da fome, então começou a ficar escasso o alimento ali. Então os irmãos de José foram até o Egito na busca de alimentos. E olha só, depois de tudo isso que José passou em relação a seus irmãos, da inveja de seus irmãos, ele poderia muito bem se vingar, mas ele perdoou seus irmãos, porque ele entendeu que aquilo ali era um processo que era necessário ele passar. Aquilo ali era propósito de Deus, não era uma coisa que aconteceu aleatoriamente, não, era propósito de Deus. Entende? Ele perdoou seus irmãos normalmente e Deus honrou José, meus irmãos. Entende? E aí o que acontece? E eu fico imaginando ele lembrando, né? O sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E a promessa do Senhor se cumpriu e Deus honrou José, meus irmãos. Muito forte essa mensagem. E foi isso, meus queridos. Deus honrou José com muita força. Ele passou pelo processo, passou pelo dia da aprovação, não murmurou, continuou confiando em Deus, perseverando, mantendo a sua fé em Deus. Deus estava com José o tempo inteiro. Deus ele está com você o tempo inteiro, mas não murmure. Não abra mão da sua fé, entende? O sonho que Deus colocou no seu coração, ele vai cumprir. Aquilo que queima dentro de você, um sonho que você... Poxa, um desejo do seu coração que você tem vontade de Deus realizar na sua vida, é possível acontecer. Mas tem um preço, entende? Então, quando você começar a passar por lutas, dificuldades, você vê que as coisas estão estranhas na sua vida, não estão boas demais,
mil flores, né? Pode ter certeza que tem dedo de Deus aí, entende? Então, continue perseverando. Irmãos, nem tudo é diabo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente sabe que é o inimigo mesmo. Que a gente fica nítido, quem está mesmo assim, firme em Deus de fato, que está no óleo mesmo. A gente tem esse discernimento. Mas tem coisas que acontecem nas nossas vidas que é permissão de Deus. Assim como eu disse no início do vídeo, para nos tornar uns seres humanos melhores, mais fortes, de casca grossa, experiente, para gerar uma transformação. A gente viver a realização em nossas vidas, mas gerar transformação na vida de outras pessoas. É propósito, irmãos. Então, se você está passando por alguma coisa, uma situação muito difícil na sua vida, não sei qual área, que não está batendo, você tenta e está ruim, está difícil, está doendo, está machucando, continue confiando em Deus, porque a vitória vai chegar. Vai chegar, meus irmãos, é só não murmurar. Entende? Continue perseverando. Meus irmãos, vou ficando por aqui, o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ter viajado nessa história aí, né? Uma história muito linda, né? Uma das histórias mais belas da Bíblia Sagrada, que é a história de José do Egito. Tem outros também, mas eu sou apaixonado nessa, muito mesmo. Claro que tem outros muito top também. E, irmãos, é isso. O vídeo foi esse, espero que eu tenha agregado na vida dos irmãos aí, tenha ajudado de alguma forma. Continue focado, com fé, não desanime, não murmure, mantenha a sua fé ativa, porque Deus ele não te abandonou e não vai te abandonar, tá? A tua vitória vai chegar, mas você tem que aguentar até o fim. O dia da aprovação ela vem para todos, entende? Mas tem que aguentar, meus irmãos, que a vitória vem com muita força, tá? Antes de finalizar esse vídeo aqui, eu queria recomendar para os irmãos um curso de marketing digital. Os irmãos que quiserem empreender pela internet, aprender uma profissão nova, eu vou deixar um curso aqui na descrição do vídeo. Meus queridos irmãos, é um curso muito bom, tá? O criador desse conhecimento se chama Alex Vargas. O nome do treinamento é Fórmula Negócio Online. Eu comprei esse curso já tem anos, é um curso muito bom. Ele ensina N estratégias para você prosperar pela internet, de você empreender pela internet, vendendo produtos de outras pessoas e ganhar boas comissões por isso, ou você vender o seu conhecimento. Às vezes você tem um conhecimento dentro de você e não sabe como se promover, entende? Como se lançar e vender o seu conhecimento, ou divulgar seu negócio físico, seu negócio online, entende? Então, um curso muito bom, super recomendo. Eu já comprei, tá? Então, só estou recomendando porque eu tive a experiência, eu comprei e aprendi muita coisa, meus irmãos. Então, tá aqui na descrição do vídeo. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, vou ficando por aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, estou muito feliz em ter gravado esse vídeo para vocês, tá? É uma história muito top, muito impactante, muito emocionante, e creio que Deus tenha abençoado a sua vida através dessa mensagem, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like nesse vídeo, ativar o sininho das notificações e deixar um comentário aqui embaixo, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.